Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Eu sempre transmito aqui nos meus endereços telemáticos. Liturgia referente ao dia 2 de fevereiro de 2024, sexta-feira, apresentação do Senhor, festa. Os paramentos litúrgicos são da cor branca. No rito temos a missa própria, com glória, prefácio próprio. E antes da missa principal deve haver a bênção e procissão das velas. É a festa da apresentação do Senhor, 40 dias após o seu nascimento. Maria e José levaram Jesus ao templo para oferecê-lo a Deus, conforme prescrevia a lei mosaica e o velho Simeão profetizou a seu respeito. Por comemorar-se nesse dia a purificação de Nossa Senhora, a festa é chamada também da Candelária. Então, temos dia 2 de fevereiro a apresentação do Senhor. Primeira leitura da profecia de Malaquias, capítulo 3, versículos do 1 ao 4. Vamos à leitura? Eis que envio meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador, que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ele que vem, diz o Senhor dos Exércitos, e quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Além da leitura de Malaquias, a igreja também sugere que pode ser proferida outra leitura, Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos do 14 ao 18. Irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 23 ou 24. Isso depende se a Bíblia é da tradução do grego ou da Bíblia do hebraico. Então, 23 ou 24. Os versículos são estes: 7º, 8º, 9º, 10º, refrão 10º-b. O Rei da Glória, o Senhor onipotente. Repitamos. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões. Elevai-vos bem alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. O Rei da Glória, o Senhor onipotente. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor o valoroso, o onipotente, o Senhor o poderoso nas montanhas. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar.
o Rei da Glória, o Senhor onipotente. Dizei-nos quem é este Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor onipotente, o Rei da Glória é o Senhor, Deus do universo. O Rei da Glória é o Senhor onipotente, o Rei da Glória é o Senhor onipotente. Agora vamos aclamar e depois proclamar o Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 2, versículos do 22 ao 40. Aleluia, 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 aleluia. Movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus, Simeão tomou o menino nos braços. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora saber um pouco mais sobre este dia 2 de fevereiro. Aquele que nos ama eternamente veio ao nosso encontro e colocou a nosso alcance sua misericórdia. Corramos a seu encontro com nossas velas acesas, pois ele é a nossa luz. Ao brilho das velas, ele faz resplandecer a luz da eternidade. A chama silenciosa nos convida a ter um coração brando, misericordioso, que sabe compreender e perdoar. Nele está a vida em plenitude e a luz que dissipa toda treva. Maria nos apresenta aquele que é a luz do mundo, e quem o segue não andará nas trevas. Celebremos, pois, com grandeza o Cristo, nossa luz. Chegou o dia
em que Jesus foi apresentado ao templo por Maria e José. Conformava-se assim a lei do Antigo Testamento, mas na realidade vinha ao encontro do seu povo fiel. Impulsionados pelo Espírito Santo, o velho Simeão e a profetisa Ana foram também ao templo. Iluminados pelo mesmo Espírito, reconheceram seu Senhor naquela criança e o anunciaram com júbilo. Vamos agora a outra reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Esta festa se refere tanto a Maria por sua purificação, segundo a lei de Moisés, quanto a Jesus, o filho primogênito, que devia ser consagrado ao Senhor. Depois dos pastores e dos magos, Simeão, movido pelo Espírito, confirma a identidade do recém-nascido. Trata-se do Messias, luz para iluminar as nações. Essa referência à luz fez surgir na igreja o costume de benzer as velas. Por isso, a festa de hoje é conhecida também como a Candelária. Candela, latim, igual a vela. Candela, igual a vela, em latim. Simeão, representante da antiga aliança, é a testemunha viva e a voz de todos que esperavam o Messias Redentor. Meus olhos viram a tua salvação. Tal salvação proclamada por Simeão no Templo de Jerusalém tem caráter universal, portanto faz cair por terra o exclusivismo de Israel. Deus se revela a todas as nações. O livro Palavra e Vida 2013 também traz uma reflexão. Estamos na apresentação oficial do menino Jesus perante o povo de Israel. Ele é reconhecido como mais um israelita. Porém, mais uma vez, as palavras mais significativas não são proferidas pelo representante oficial, o sacerdote, mas sim por anciãos, Simeão e Ana, que representam a esperança dos pobres. São eles que vão reconhecer com seus olhos já cansados, mas iluminados pela esperança e pela graça de Deus, nesse menino, o Salvador do mundo, a luz que vai iluminar as nações. A história o confirmará. Agora vamos aos santos do dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro tem os seguintes santos em destaque. Tem Nossa Senhora dos Navegantes, mas vamos aqui aos santos que encontramos no site revista.arautos. São Lourenço Bispo, faleceu em 619. Ele sucedeu a Santo Agostinho de Cantuária no episcopado e converteu o rei Edibaldo à fé católica. Santa Catarina de Risse foi virgem e faleceu em 1590. Era uma religiosa dominicana, viveu misticamente a paixão de Cristo e recebeu os estigmas. Manteve correspondência com São Felipe Neri, São Carlos Borromeu e também Santa Maria Madalena de Pazzi. Então ela manteve comunicação, escritos com esses santos. Temos mais informações. A santa de hoje pertencia à nobre família Ricci, da Itália, onde nasceu em 1522, sendo batizada com o nome de Alexandria, ou Alexandria. Ainda pequena, com apenas 6 anos, fez uma experiência num convento e passou a chamar-se Catarina, mas com o passar do tempo desistiu e voltou para casa, mas não perdeu a disciplina e o desejo da vida consagrada. Teve possibilidades de casamento, mas a vida consagrada pulsava no seu coração. Com a idade de 14 anos, Catarina procurou de novo a vida religiosa e entrou no mosteiro dominicano. No convento, Catarina viveu a pura alegria, o sofrimento, humildade e desejo profundo de imitar Santa Catarina de Sena. O seu modelo de espiritualidade era Jesus crucificado. Contemplava de tal forma sua paixão e morte que alcançou a graça de comungar misticamente com seus sofrimentos. Os dons místicos de Santa Catarina não eram motivo de orgulho. Sua vida comunitária era tão encarnada no Evangelho que chegou a ser no convento mestra de noviças e superiora por mais de 40 anos. Mulher santa, equilibrada e de espírito engenhoso, Santa Catarina de Ricci era amiga de santos homens, entre eles os papas Marcelo II, Clemente VIII e Leão XI. Também manteve correspondência com São Felipe Neri e São Carlos Borromeu. Era grande conselheira espiritual,
foi fecunda escritora, recomendava o domínio de si, a luta e a mortificação dos sentidos para se abrir à graça da palavra e paz. Santa Catarina de Rich recomendava a devoção à sagrada paixão e morte de Cristo, também a docilidade do Espírito Santo, para se chegar ao total abandono aos braços do Pai e sua vontade. Morreu em 1590, foi beatificada em 1732 pelo Papa Clemente XII e canonizada em 1746 pelo Papa Bento XIV. Reflexão do padre Evaldo César de Souza, autor do texto. Santa Catarina de Rich soube desde cedo que sua vida seria dedicada ao Cristo. Não temeu esta vocação, ao contrário, buscou vivenciá-la da melhor maneira. Foi agraciada com dons místicos, mas nunca se orgulhou deles. Antes, usava tudo ou todo o seu amor em favor daqueles que a procuravam, buscando uma palavra de tranquilidade. Oração. Ó Deus, concedei-nos, pelas preces de Santa Catarina de Rich, a quem destes perseverar na imitação de Cristo, pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo do dia 2 de fevereiro, São João Teófano Venard, presbítero e mártir, faleceu em 1861, foi membro da Sociedade das Missões Estrangeiras de Paris, decapitado em Hanoi, Vietnã, depois de exercer seu ministério sacerdotal clandestinamente durante 6 anos. Santo do dia 2 de fevereiro, Beato Stefano Ballesini, presbítero, faleceu em 1840, ardente devoto da Mãe do Bom Conselho de Genassano, na Itália, que em tempos difíceis permaneceu fiel à ordem agostiniana, dedicando-se à educação das crianças, à pregação e ao trabalho pastoral. Santa do dia 2 de fevereiro, Beata Maria Catarina Casper, virgem, faleceu em 1898. Fundou em Dernabach, na Alemanha, o Instituto das Servas Pobres de Jesus Cristo. Santo do dia 2 de fevereiro, Beato Luiz Brisson, presbítero, ou seja, padre, faleceu em 1908, foi sacerdote da Diocese de Troyes, fundou as congregações das Irmãs Oblatas e dos Oblatos de São Francisco de Sales. Santa do dia 2 de fevereiro, Santa Maria Domingas Mantovani, virgem, faleceu em 1934, foi a primeira superiora do Instituto das Irmãzinhas da Sagrada Família, por ela fundado em Verona, na Itália, para servir os pobres, órfãos e enfermos. Santa do dia 2 de fevereiro, Santa Joana de Lestonac, viúva, faleceu em 1640. Após a morte de seu esposo, fundou em Bordeaux, França, a Sociedade das Filhas de Nossa Senhora, a imitação da Companhia de Jesus para a formação da juventude feminina. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, Ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem, conforme Ele fez quando Abraão ia imolar o seu filho Isaque, e Deus providenciou um animal, um carneirinho, um cordeiro. Professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo: sim, não ou espere. A resposta que for melhor Ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso Pai e é o nosso divino Pai eterno, nosso papaizinho do céu, só quer o melhor para nós, seus filhos. Todo pai quer o melhor para o filho, até quando dá um não. E agora do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo: Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Senhor, vem. Vem, Senhor. É a segunda vinda de Jesus, Filho de Deus e também Deus. É o Deus único em 3 pessoas. Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, Jesus Cristo, o Redentor,
e o Espírito Santo, nosso santificador, nosso discernidor. Um dia ele voltará e espero que você, que ainda não se decidiu, decida-se até a sua passagem provisória pela terra, porque a decisão tem que ser tomada aqui, nessa passagem efêmera. Decida-se, confie que Deus está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus e ele se humanou para nos salvar, porque nos ama e é um amor que não tem limites. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.